Bom, eu acho que não tem muita dúvida na cabeça das pessoas que o jogo aéreo tem um valor, né, muito mais importante para o sucesso do ataque do que o jogo corrido. Isso é meio que um consenso geral. Onde eu acho que o pessoal faz alguma confusão é que, apesar do jogo aéreo como um todo ser mais importante do que o jogo corrido, né, ter mais valor do que o jogo corrido, isso não quer dizer que um passe, qualquer passe avulso, tem mais valor do que qualquer corrida. Tem uma diferença aí e é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Eu trouxe aqui uns números do estudo do PFF que acho que ilustram bem isso. A gente vai ter que, óbvio, usar os conceitos deles, né? Mas o que eles estão considerando? Jogadas com bloqueios perfeitos. O que seria o bloqueio perfeito? Quando a linha ofensiva, ninguém da linha ofensiva, o Tyrant, quem está envolvido nos bloqueios do jogo corrido e do jogo aéreo, quando ninguém, na visão deles, teve uma nota negativa, né, que teria sido um trabalho ruim de bloqueio, aí eles colocam aqui, ó, 0 bloqueios com nota negativa. No jogo corrido, a média, né, das jogadas corridas, quando isso acontece, é de um EPA, né, que é o pontos, a expectativa de pontos adicionadas ao ataque de 0,27, que é uma medida de eficiência muito usada na NFL. Já no jogo aéreo, quando acontece a mesma coisa, né, como todo mundo bloqueia perfeito, então você tem 0 bloqueios negativos, o ganho em EPA, em média na jogada aérea, é de 0,20. Então, na média, se todo mundo bloquear perfeito no jogo corrido, você vai ganhar 0,27 em EPA numa jogada corrida e só 0,20 numa jogada aérea. Então, na média de toda a NFL, ao longo dos anos, se todo mundo bloquear perfeito na linha ofensiva, é melhor você ter uma jogada corrida, vai te agregar mais valor no ataque, do que ter uma jogada aérea, que vai te agregar um bom valor, mas um valor menor. O jogo aéreo consegue ter mais valor como um todo quando acontece diferente, né? Quando o bloqueio não é perfeito, você tem um ou mais jogadores que tiveram uma nota negativa, né? Eles perderam o bloqueio deles. E aí a jogada corrida, na média, é um desastre, né? Perde 0,27. Então, praticamente tudo que você ganha quando você tem uma jogada com bloqueio perfeito, você perde do outro lado quando tem uma jogada com bloqueio negativo, né? Com bloqueio imperfeito. Já no jogo aéreo, quando acontece a mesma situação, né, alguém perde o bloqueio, também é negativo para o ataque, né? Na média você mais perde do que ganha, mas é uma perda muito menor, de 0,08. Por quê? Porque muitas vezes o ataque consegue compensar isso, né? Então algum jogador perde o bloqueio ali, o quarterback sofre pressão, mas mesmo assim ele consegue fazer o passe para algum jogador que está livre, né? O esquema às vezes tem uma jogada, uma rota ali que o jogador consegue se livrar rapidamente da marcação e o quarterback solta o passe, ou às vezes ele joga para o wide receiver mesmo marcado, ele consegue ganhar uma bola contestada, ou o quarterback escapa do pocket no scramble, consegue agregar valor. Então, não necessariamente a jogada vai ser ruim. Na média, uma parte das jogadas são negativas, mas como muitas são positivas, a média não é tão negativa quanto no jogo corrido, que é muito mais difícil para o running back conseguir fazer algum milagre ali, escapar, né? Vem um jogador livre no bloqueio, ganhou o bloqueio no jogo corrido, normalmente ele vai fazer o tackle. É raro que o running back consiga escapar desse tackle e ainda transformar isso numa jogada muito positiva. Então, eu trouxe aqui 2 lances do jogo dos 49ers contra os Seahawks, que acho que ilustram bem essa diferença no jogo corrido, entre a jogada com bloqueio perfeito, como essa aqui, que é a primeira jogada do jogo, a primeira corrida dos 49ers para mais de 70 jardas, eles conseguiram os bloqueios todos perfeitos, e a gente vê o quão bem sucedido é a corrida quando você tem os bloqueios perfeitos, né? Mais de 70 jardas de ganho, quase um touchdown. Aqui dá para a gente ver, pelo outro ângulo, como foi bom o trabalho da linha ofensiva, né? Então eles estão fazendo uma jogada de outside zone, que a ideia do zone blocking é você deslocar toda a sua linha ofensiva para um lado, né? Para o mesmo lado onde o running back vai correr, e você força, né, a defesa a correr para esse mesmo lado. E aí o objetivo é que durante essa movimentação
você consiga bloquear os jogadores e abrir espaço para o running back. Como que o ataque espera fazer esses bloqueios, né? Então, a chave da coisa é você conseguir bloquear esses jogadores aqui, os jogadores do segundo nível da defesa, né, os dois linebackers e o safety que está aqui avançado, porque se você passa do primeiro nível da defesa, esses jogadores aqui é que estão designados para conseguir fechar o gap e evitar que a corrida tenha um ganho muito grande. Se você passa do segundo nível, normalmente aí é que você consegue as jogadas explosivas no jogo corrido. Então a chave aqui é o ataque conseguir parar esses jogadores. Aqui o tight end está vindo para bloquear esse jogador aqui. É um bloqueio, não é tão fácil, né? Mas o Kiro é muito bom. Acho que o bloqueio mais chave é aqui, os dois bloqueios que a gente tem, que são os bloqueios duplos. É aqui que tem a chave do sucesso. Você tem um bloqueio duplo para conseguir com dois jogadores controlar mais facilmente a linha defensiva e abrir primeiro o espaço no primeiro nível, né? Então fica mais fácil para a linha ofensiva conseguir abrir esse espaço quando você tem 2 contra 1. Mas isso tem um custo, obviamente. Qual que é esse custo? É que para você chegar no segundo nível é um pouco mais difícil. Então aqui o guard vai ajudar o center, né? Ele põe a mão aqui para ajudar o center e depois ele tem que subir e ainda conseguir chegar a tempo de pegar esse linebacker. E a mesma coisa aqui, né? O guard está segurando no primeiro momento o jogador da linha defensiva, enquanto o tackle vai vir aqui assumir esse bloqueio e aí ele vai subir aqui para pegar o safety. Então, o bloqueio duplo ele é bom no primeiro momento, né? Te ajuda, é mais fácil para a linha ofensiva controlar os jogadores da linha defensiva, mas é mais difícil para você chegar no segundo nível, porque você perde um tempinho aqui no começo ajudando o seu companheiro. A gente vai ver como a linha ofensiva dos 49ers faz um ótimo trabalho aqui. Eles controlam o primeiro nível, sobem para o segundo nível e conseguem controlar todos os jogadores. Então aqui a gente vê bem como o guard subiu, controlou o Jamal Adams aqui, né? O tackle assumiu o bloqueio, está controlando bem o jogador da linha defensiva. Aqui os dois bloqueios conseguiram atrasar bem os jogadores da linha defensiva, eles estão longe do running back. E aqui parece que o guard subiu e perdeu o bloqueio dele, mas não, o bloqueio aqui tá bom porque você tem duas técnicas aqui, né? Ou você faz o reach block, como esse guard fez, né? Ele sobe aqui, ganha a frente do defensor e evita que ele passe para chegar no running back, ou se o jogador do segundo nível, né, aqui no caso o linebacker, foi mais rápido e tomou a frente do guard, como aconteceu aqui, aí o guard aproveita esse embalo, né, que ele está vindo, esse momento dele, e empurra ele mais para fora para abrir o espaço para o running back, né? Então a gente consegue ver bem aqui como todo mundo controlou os bloqueios e você tem um gap sendo formado aqui, um corredor bem grande, e o running back já está até de olho aqui, né? Ele está vendo os bloqueios acontecendo e ele sabe que ele vai poder passar aqui nesse corredor que está sendo formado. Quem poderia parar, né? Quem normalmente fica, quando acontecem os bloqueios perfeitos, quem é responsável por parar o running back é o defensive back que está vindo lá do fundo, né? Então o safety está vindo aqui, ele deveria vir nesse gap aqui, e aí você teria o confronto do 1 contra 1, em que ou ele para o running back para um ganho mediano aí de 6, 7 jardas, ou o running back consegue quebrar esse tackle, e aí é o trabalho dele, né? Aproveitar, enxergar onde está o gap, onde está o espaço que foi aberto pelos bloqueios, para ter o primeiro ganho de 6, 7 jardas, e aí se ele conseguir quebrar o tackle, né, ganhar do defensive back, ele transforma essa jogada numa jogada explosiva. Nesse caso ele nem vai precisar fazer isso, porque o próprio defensive back errou aqui, em vez de ele vir para o gap que ele devia vir aqui, ele está se auto-bloqueando, ele está entrando aqui na mesma posição onde o guard está bloqueando, então o running back nem vai ter esse trabalho. Um trabalho muito bom da linha ofensiva dos 49ers e ao mesmo tempo um trabalho ruim aqui do safety, que seria a última linha de defesa, da defesa. Ele se auto-bloqueou e aí nessas situações é que a gente vê a jogada explosiva acontecendo, né?
vai ver que o running back veio aqui, como ele se auto-bloqueou, aí o wide receiver pega o outro defensive back, então ninguém encosta no running back, ele vai livre para o ganho de 70 jardas. E agora a gente vai ver o outro lado da moeda, é quando os bloqueios não são perfeitos, e aí a gente vê aqui, ó, é um ganho praticamente zero, né? Mal voltou para a linha de scrimmage. E a gente vai ver bem aqui, ó, o center e o guard conversando, porque o bloqueio perdido foi deles, né? Então eles estão conversando aqui e a gente vai ver até que o center assume que bate no peito e fala, não, a culpa foi minha, eu que vacilei. Bate no peito, não, foi mal minha. Aqui pelo outro ângulo a gente vai conseguir ver bem por que ele está falando isso, né? Então a ideia é basicamente a mesma, né? A gente vai ter um wide zone, ou chamado também outside zone, que o running back vem para cá. Aí a gente tem um bloqueio duplo aqui. E um outro bloqueio duplo aqui, são normalmente os bloqueios mais chaves, né? Então a gente vê esse bloqueio aqui, que foi onde foi o problema, que o center está colocando a mão aqui para ajudar o guard por algum motivo aqui ele não, sei lá, por problema de comunicação, ele não veio aqui para assumir o jogador da linha defensiva, né? Então teve um problema, e aí o center tem que subir rapidamente para pegar esse linebacker, esse Mike linebacker aqui, que é a Chase, que ele já está se deslocando rapidamente aqui, ó, tá todo mundo vindo para cá, porque eles já foram queimados na jogada anterior, então agora eles estão mais espertos, né? Então estão tentando reagir mais rápido. E aí eu vou soltar aqui mais um pouquinho, a gente vai ver como o center não consegue chegar, né? Tanto o guard quanto o center perderam um bloqueio, por isso que eles estavam conversando lá no final da jogada. O jogador da linha defensiva está passando aqui, e o guard não chegou a tempo para pegar. Esse bloqueio duplo aqui está perfeito, da linha defensiva. Eles não precisaram subir no segundo nível, porque o linebacker já veio para cá, mas você tem, dessa vez, o fullback ajudando aqui, ele está fazendo uma função diferente do que ele fez da outra vez, então é um bloqueio, aí ficou fácil, né? Porque aí é 2 contra 1, ninguém precisa subir no segundo nível. Então o bloqueio difícil dessa jogada é o do center, né? Porque ele ajudou aqui atrás, né? Fez o toquezinho com a mão e subiu para pegar o linebacker, mas você vê que o linebacker já está passando livre aqui, né? Ele não conseguiu nem chegar na frente para impedir a passagem do linebacker e nem está próximo o suficiente para poder empurrar ele para fora, né? Aproveitar o impulso que ele já tem, o embalo que ele já está e jogar ele para fora. Então o linebacker passou livraço, sem bloqueio, e isso aí sim é um problema, né? Porque se você não consegue parar os jogadores de segundo nível, normalmente isso vai te impedir de conseguir um ganho significativo na jogada, e a gente vai ver isso na sequência. Eu vou soltar aqui mais um pouquinho. Então, ó, apesar daquele jogador ter passado aqui, né, pelo guard, esse jogador aqui, ele passou, mas ele não conseguiu influenciar na jogada porque tem uma confusão de gente aqui, né, tem um mar de gente aqui, não tem espaço para ele chegar aqui no running back para fazer o tackle. Agora, já esse jogador aqui, já o linebacker que o center não alcançou, né? Vocês estão vendo que o center, né, como a gente tinha falado lá, ele não só não conseguiu parar, como ele não conseguiu nem pôr as mãos, né? Então ele não conseguiu empurrar o linebacker para fora. E aí o resto do bloqueio foi bom o suficiente, né? Você conseguiu abrir aqui essa passagem para o running back no primeiro nível. Você tem o wide receiver abrindo espaço aqui, só que o linebacker passou livre exatamente para vir aqui no gap que foi aberto para parar a jogada. Se esse jogador não tivesse aqui, né? Então vamos limpar tudo aqui, vamos voltar o gap. A gente tem o corredor aberto aqui, o running back. Vamos supor que o center tivesse conseguido chegar no linebacker e empurrado ele para fora, né? Então ele estaria aqui, mais para fora, porque ele foi empurrado para fora, ou ele estaria aqui se o center tivesse conseguido chegar antes, né, tomado a frente dele e parado.
Então, se o linebacker tivesse num desses 2 pontos, você teria a continuação do corredor que foi formado aqui, porque o wide receiver vai bloquear aqui esse jogador, então o running back ia passar aqui do primeiro nível e já ia passar do segundo nível. E aí, da mesma maneira que a gente viu no outro lance, só quem poderia passar para essa jogada é o safety que vai vir aqui do fundo, o mesmo número 6, a gente já viu que ele vacilou no bloqueio anterior, tinha uma chance razoável dele vacilar nesse bloqueio aqui também, mas mesmo se ele não vacilasse, eu acho que o running back passando aqui, né, fazendo tudo bem rente ao bloqueio do wide receiver, a chance dele escapar aqui na velocidade e conseguir escapar do tackle do safety é bem grande. Então essa jogada tinha um potencial bem alto de ser uma jogada explosiva também, um ganho muito bom, como a gente viu na jogada anterior, se o center tivesse conseguido chegar no bloqueio no linebacker. Só que é um bloqueio difícil, né? E como ele não conseguiu, uma jogada que poderia ser um ganho expressivo aí também de 50, 60 jardas, virou nem ganho, né? Acho que ele voltou para a linha de scrimmage, se tanto, né? Se bobear, o fato de não ter perdido jardas já foi uma vitória. Então, acho que ilustra bem aqueles números que a gente viu do PFF, né? Que quando o bloqueio é perfeito, o ganho tende a ser muito alto, e quando um ou mais bloqueios são perdidos, aí a jogada tende a ser muito ruim para o ataque. E também mostra bem porque que a gente vê, às vezes no final dos jogos, quando o ataque corrido não foi muito bem, né? Teve várias jogadas corridas, mas o ataque não estava avançando, e aí os repórteres perguntam para os jogadores ou para os técnicos, mas por que vocês continuaram correndo se o ataque não estava conseguindo avançar, né? E aí eles falam, a gente estava próximo de conseguir sucesso, faltou um detalhe ali, e a gente teria conseguido várias jogadas explosivas. E aí de fato a gente fala, os caras estão malucos, né? 12 corridas, andaram 40 jardas, né? E vem falar que estava próximo de sucesso. Por jogadas como essa aqui, né? Então, assim, essa jogada é uma jogada que foi muito ruim para o ataque, né? Não conseguiu nenhuma jarda, mas eles estavam muito próximos de que fosse uma... É por isso que o ataque sempre fica com aquele gostinho de, faltou tão pouco, porque foi um bloqueio que tivesse conseguido ser realizado e a jogada teria sido um grande sucesso. E aí vamos voltar para os números ali do PFF, para a gente concluir por que no todo o jogo aéreo acaba sendo melhor, mais importante, mais valioso para o ataque, né? Então a gente viu que quando tudo vai perfeito, quando os bloqueios são bons, a jogada corrida é até mais valiosa do que a jogada aérea, quando tudo vai bem. O problema qual que é? É que quantas vezes você consegue fazer tudo ir bem no jogo corrido? Em média, 35% das jogadas corridas tem os bloqueios perfeitos. E no jogo aéreo, 69% das vezes a linha ofensiva consegue fazer o bloqueio perfeito, porque é muito mais fácil você bloquear no jogo aéreo, né? Quem tem que tomar a iniciativa é a defesa, né? Então a defesa vem para cima de você e você só tem que ir parando ali e evitar que ele passe. Não é que é fácil, mas é muito mais fácil do que um bloqueio como esse que a gente viu. O jogador tem que segurar um defensive tackle no primeiro momento, para o guard poder vir, subir para o segundo nível e ganhar do linebacker que é muito mais rápido que ele, né? E que já está se deslocando para tomar a frente dele. Então, são bloqueios no jogo corrido, normalmente tem alguns bloqueios que são difíceis, né? Então, é muito difícil que ninguém perca o bloqueio no jogo corrido. Às vezes, a maioria vai bem, mas um ou outro sempre perde ali, né? Então, 2/3 das jogadas, algum desses jogadores não consegue fazer o bloqueio. E no jogo aéreo é o contrário, 2/3 das jogadas são perfeitas. Então, no todo, o jogo aéreo acaba sendo muito mais valioso, porque a jogada aérea, quando tudo é perfeito, é um pouquinho menos valiosa, mas você tem muito mais jogadas perfeitas no jogo aéreo do que você tem no jogo corrido. Então, se você tiver um ataque que é muito bom no jogo corrido, que você consegue bloquear muito bem, e o seu nível de percentual de jogadas com bloqueio perfeito é muito maior do que isso, é próximo a esse que a gente está vendo do jogo aéreo, aí para esse ataque valeria mais a pena você correr mais com a bola do que você passar, né? Não acontece, nenhum ataque hoje na NFL consegue uma eficiência tão grande assim no jogo corrido,
Mas se algum dia algum ataque conseguir, pode ser que a gente veja um ataque em que a gente fale, pô, para esse time especificamente, como eles bloqueiam tão bem no jogo corrido, eles têm mais valor em focar no jogo corrido do que no jogo aéreo, porque numa jogada específica, se todo mundo bloquear perfeito, a jogada corrida acaba tendo mais valor que o jogo aéreo. Eu acho que essas duas jogadas ilustram bem, né, como o jogo corrido acaba sendo 880, né, quando o bloqueio é perfeito. É uma jogada de ganho muito bom, e quando um dos bloqueios pelo menos não é perfeito, aí o sucesso do ataque é muito ruim. É isso que eu tinha para mostrar, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!